Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir em Romanos 7, no versículo 14. Agradecer mais uma vez ao pastor Cairo, né, que me convidou para estar trazendo a palavra. Para mim é uma luta trazer a palavra, meus irmãos. Não parece, mas só Deus sabe das lutas. Eu tentei fugir dessa palavra de todas as formas que eu consegui, fiz esboço, outros esboços, procurei, pesquisei, mas não tinha jeito não. Acho que meu coração estava nessa palavra porque é algo que eu tenho refletido bastante. Então eu creio que se fala comigo, eu creio que tem a falar com os irmãos também, amém? Romanos 7, do versículo 14. Amém? Romanos fica depois de Atos, que fica depois de João, depois de Lucas. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Romanos 7,14. Amém? Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Amém? Eu fiz só um mega esboço e para mim diminuir e resumir esses esboços, os irmãos podem se assentar, amém? Para mim é difícil. Parece que quanto mais eu escrevo, mais eu quero escrever, e aí dá um caderno, aí dá dois, aí dá mais 4 folhas, e depois eu fico desesperada para ter que diminuir tudo aquilo depois. Mas amém. A gente sabe que nossa caminhada, né, é uma luta constante, todos os dias, é toda hora, em que o corpo, a carne e o espírito, ela vem lutando. A gente vê que quando a gente era do mundo, a gente praticava coisas ruins. E agora que a gente da igreja, que a gente é cristão, que a gente reconheceu Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente percebe que há uma militância muito grande no nosso corpo, que vem de dentro para fora, e é a todo instante, a todo minuto, vem um pecado, vem outro, vem uma oferta, vem pessoas, vem cachorro, vem gato, vem tudo. Tudo militando contra a nossa carne, contra o espírito. E a gente tem que ver qual a gente vai alimentar, qual é que vai ser o ganhador dessas batalhas. Isso não é só para quem é novo, não é só para quem é velho. Eu que não me considero tão nova, mas também não me considero tão velha na caminhada cristã, estou na metade. Mas tem pessoas que têm 40, 30 anos na caminhada e têm as mesmas dificuldades na caminhada. A militância, ela é constante, seja em quem é novo, seja em quem é velho, e a gente tem que escolher como vai lidar com essas situações. Porém, a gente considera muito pecado atos que são grotescos, como o homossexualismo, como o assassinato, o roubo, e coisas que a gente considera mais pesado, como se fosse um pecado muito maior.
Sendo que, na verdade, no nosso dia a dia, a gente faz coisas também que se a gente parar, a gente se envergonha de nós mesmos. Às vezes a gente está em casa e vem alguém que quer falar mais alto que a gente já fica estressado e já quer falar mais alto também. Se alguém pisa no nosso pé, a gente já quer bater. Se acontece isso e não sei o quê, e não sei o quê, são coisinhas e coisinhas que, às vezes, a gente para e a gente fica com vergonha de nós mesmos como cristãos. Eu posso dar vários exemplos, e isso não é de algo que me veio da cabeça, eu já vi isso na vida de outras pessoas, eu não julgo, mas eu julgo sim, porque a palavra, ela diz para nós sermos santos como Jesus é santo, como Deus é santo. Então, devemos ser cristãos diferentes e lutar contra esses pecadinhos que passamos o pano no nosso dia a dia, para não deixar que isso nos corrompa futuramente. É uma luta, sim, contra a carne e o espírito, então devemos evitar ao máximo coisinhas pequenas. Uma das coisas que eu creio que muitos já fizeram, é quando a gente bate o cantinho do dedo num móvel qualquer, e a gente já dá aquele grito, ai meu Deus, que dor. E aquela dor insuportável, parece que não vai passar. E muitas das vezes a gente pode soltar um palavrão ou outro, porque eu não sei se todos foram criados na igreja evangélica, mas eu creio que a maioria já participou de uma banda lá fora. E querendo ou não, a gente já praticou essas coisas. Eu digo isso pela minha própria experiência. E a gente já falou palavrões e uma vez ou outra a gente acaba escapulindo. Mas tem gente que acaba deixando esse escapulindo, e quando você vai ver, o crente está falando palavrões que quando a gente ouve, a gente fica horrorizado, fala, nossa, você é crente? Tem certeza? Porque parece uma pessoa qualquer lá do mundo. E a gente vê que isso não é certo. É por isso que muitas pessoas hoje olham para os crentes e fazem chacota e falam, se for para servir alguém a um Deus que libera tudo isso, então é melhor eu não ser crente. Se for para ser assim, para quê? E, na verdade, a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para ser testemunha, para nos santificarmos, para ser cada vez melhores. Outro exemplo também é que tem muitas pessoas que não estão ligadas à pornografia, mas se você pegar a rede social dessa pessoa, seja homem, seja mulher, tá lá rolando o feed e passa uma mulher, passa outra mulher, passa um homem sem roupa, passa uma mulher. Ah, mas o que que tem? É um parente meu, é um amigo, não é alguém que assim tá no meu ciclo social. Então, exclui. Para que você tem? Para que você continua vendo? Isso são coisinhas que vão entrando, que a gente vai deixando entrar, e quando a gente para pra pensar, eu não assisto pornografia, mas o que passa na minha rede social, eu nem preciso ver, já tá ali. Seja em música, seja nas redes sociais, sejam em filmes que a gente vê, a gente sabe que essas coisas, a sexualização, ela tá muito escandalosa em tudo que a gente vê. Então, se a gente não tiver cuidado, essas coisinhas vão entrando, e você não precisa nem entrar em um site específico para assistir. Você já tem livre acesso de uma maneira muito prática e no seu dia a dia, você não precisa estar no quarto trancado. É só rolar o feed que você vê uma postagem ou outra de pessoas, de amigos. E isso não está certo. A gente também fala sobre bebida, sobre cigarro, sobre esses tipos de vício, mas se a gente parar para pensar também, a gula, principalmente nas questões de fim de ano, nas festividades, é um dos momentos que o crente mais come. E eu digo isso porque eu amo comer. E é um momento que eu como muito, eu já como muito no dia a dia, então quando é festa de fim de ano, eu como mais ainda. E eu não estou falando que isso é certo, eu estou falando que eu tenho que me corrigir mais também. Porque a gula é um pecado, tanto como a bebedeira, como o cigarro, como a pornografia, como o palavrão, tudo é pecado. Independente de como você faça, se você mata alguém, se você fala um palavrão, tudo continua sendo pecado. E uma coisa que eu tento me atentar muito é de como a gente é lá fora, como é a gente na igreja e como é a gente dentro de casa. O tempo que eu passo aqui com os irmãos é cerca de 2 horas, umas 6, 8 horas no máximo semanais. E dentro de casa eu fico com os meus pais, com a minha irmã, são 24 horas por dia, dá não sei quantas horas por semana, dá não sei quantas horas por mês, 365 dias no ano. E se eu não tratar bem os meus pais, a minha irmã, com quem eu moro, se eu venho aqui para a igreja e eu mostro outra cara, se eu falo de outra forma, eu estou pecando e muito.
Não é certo a gente ser uma pessoa aqui dentro e chegar lá em casa e a gente maltratar a nossa família que vive com a gente o tempo todo. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu aprendi é que quando a gente está doente, muitas das vezes não é o pastor que vai lá cuidar da gente. Não é a Roseli, não é o irmão Neucivaldo, não é a irmã Marta, não é ninguém. Vai ser o meu pai, vai ser a minha mãe. Isso porque eu não sou casado. Quando eu for, vai ser o meu esposo. Então, eu digo isso porque são coisas que a gente tem que se atentar. Que a gente tem sido no nosso lar. Se a gente tem se tratado o pessoal da igreja, não estou falando que é pra gente tratar mal também o pessoal da igreja, que não tem nada a ver com a nossa vida num ambiente assim. Mas eu estou falando que a gente tem que rever os nossos conceitos, ver quem a gente está sendo dentro do nosso lar, porque senão a gente está sendo hipócrita com a palavra. A gente está sendo mentiroso em trazer uma palavra de amor, sendo que na casa a gente dá berros, a gente fala palavrão, a gente vê isso e faz aquilo. E eu tô falando que é pra gente vigiar mais, porque se a gente quer ser santo como Deus é santo, se a gente fala tanto sobre pecados, que existem pecados que são abomináveis, a mentira também é um pecado, seja ela pequena, seja ela grande. A lascívia, ela é um pecado também. A glutonaria é um pecado também. Todos são exemplos de pecados, independente. A única diferença é a consequência do pecado. Mas você cair, você pensar, você fazer, tudo isso é pecado. Independente do tamanho que você ache, para Deus continua sendo pecado. E quando eu digo sobre pecado, é importante a gente ressaltar que somos, após Adão e Eva pecarem, a gente sabe que somos só o pecado. Naturalmente pecamos, às vezes sem perceber, às vezes na forma que a gente vai falar, quando a gente vê, a gente já explodiu, a gente tem essa infelicidade de ser pecador. Isso tudo graças a Adão e Eva. E eu não estou falando que a gente não vai errar, eu não estou falando que a gente não vai cair, eu não estou falando que a gente vai pecar no meio do caminho, que a gente vai se entristecer e ficar angustiado, mas eu estou falando que existem pecados que podemos evitar mais. Se a gente sabe que tem uma certa tendência a fazer uma coisa errada, então vamos evitar. Esses dias eu estava pensando que se tem coisas que eu nunca pensei em ser em questão de bruxaria, esse tipo ocultismo, porque eu sempre achei bizarro demais. E para mim, eu era crente ou eu não era crente, eu não servia a nenhuma religião. Mas quando eu penso nisso, há pessoas que têm já uma inclinação para ser daquela forma. E eu vi em algum versículo que eu acabei não anotando, mas fala que o coração do homem ele tem uma tendência. E isso seja para a religião, isso seja para a política, isso seja para isso, para aquilo. E alguns vão ter uma certa dificuldade em umas áreas, outros vão ter em outras. O outro vai ser o homossexualismo, o outro vai ser a heterossexualidade também fora do casamento, ficar com qualquer pessoa, ter relações fora de um casamento, isso também é pecado. Tanto quanto o homossexualismo. E são coisas que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que independente se você faça ou não, você tem que continuar vigiando o tempo todo, para não cairmos em tentação. E a gente tem que ressaltar há umas coisas que às vezes a gente vê na igreja, que a gente às vezes fala muito sobre o pecado e tudo mais, mas a gente esquece de falar por que pecado. Por que isso? Por que aquilo? Porque tem muitas pessoas que ainda são leigas nessas coisas, são novas ainda. Tem gente que ainda não entende, tem gente que é mais nova, tem gente que é mais velha, mas por que é pecado isso? Por que está na Bíblia? Eu não entendo, tem gente que não entende. E às vezes a gente tem que falar porque a pornografia é pecado, quais são as causas, porque a bebedeira ela é errada, porque a fumar acaba com os nossos neurônios e não sei o quê, não sei o quê. A gente tem que explicar por que tudo isso é errado. E são coisas que às vezes a gente não vê da igreja, então que venhamos nos atentar a isso também para explicar melhor. Para a gente ter uma base, para a gente não ser só um crente que fala que é pecado, mas não explica o que é e por quê, porque a gente segue, porque a gente acredita em Deus. Por quê? Porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, mas porque Deus é santo, porque Ele é bom, porque Ele nos amou primeiro também. E uma das coisas que a gente atrela, porque devemos evitar esse tipo de pecadinhos, primeiramente é porque Deus é santo.
Se queremos ser santos, mas praticamos coisas ruins, e eu digo de práticas que a gente acaba deixando nos levar e acaba passando um plano, não, tá tudo bem fazer isso, e o que tem? Ninguém nem vai saber, primeiramente, né? A gente já se engana porque Deus sabe de tudo, Ele vê tudo. Então, Deus é santo, então que venhamos ser santos também. Outra coisa é que com esses pecadinhos entrando, acaba que uma hora o nosso relacionamento com Deus, ele vai acabar puindo. Vai chegar um momento que não vamos ter força de nos levantar. E após cair tanto e tanto e tanto, ele vai continuar lá, porque o salvo, Deus nunca se afasta dele. Mas nós se afastamos dele, porque Adão e Eva, quando pecaram, não foi Deus que parou de ver Adão e Eva, mas foi Adão e Eva que se esconderam, vestiram roupinhas lá e falaram que não queria mais a Deus. Não nessas palavras, mas com as minhas palavras, eu dizendo. E então isso vai acabando com o nosso relacionamento com Deus. Outras coisas é que a gente começa com palavrõezinhos, vai começando com umas mentirinhas, vai começando com ver foto de uma amiga minha, vou começando com isso e com aquilo, e quando vai ver eu estou traindo a minha esposa, quando vai ver eu já causei uma terceira guerra mundial, eu já causei uma discórdia, um casal divorciado. Então a gente tem que ver porque pecadinhos, pecadinhos e pecadinhos, somando todos eles, vira uma bola de neve e vira um pecadão. E até a gente sair, se reconstruir novamente, é muito tempo, é muito desgastante. E Deus está lá o tempo todo, mas é a gente que não acha força nisso para voltar só. E outra coisa é que como fica o nosso testemunho como cristãos. Eu sempre penso que aonde a gente está, eu estou aqui, mas vocês estão me olhando. E lá fora, quando eu estiver lá fora, vai ter outras pessoas que vão estar me olhando. Elas vão estar analisando as minhas roupas, os meus pensamentos, não dessa forma, né? Mas a forma que eu falo, a forma que eu me expresso, o que eu falo, a minha conversa, e tudo isso as pessoas vão guardando e vão falando, você é crente mesmo? Você tem certeza? Volta àquela questão lá do começo. Como é que eles vão seguir ao nosso Deus se a testemunho que a gente dá dentro da igreja, fora da igreja, no nosso lar, ele é completamente ao contrário daquilo que dizemos fazer. Isso tudo não passa de uma hipocrisia. Não adianta nada a gente vir na igreja tantas vezes e não se ligar nesses pecadinhos. Então, antes da gente fazer agora, né, que a gente já está nessa parte, a gente tem que se ligar em qual é o nosso pecado. Como eu disse, a gente sempre tem uma inclinação para o errado. Isso é notório. E há muitas épocas da nossa vida que pecados vão bater mais forte mais fortes, outras vezes mais fracos. Isso porque o inimigo, ele está o tempo todo tentando achar formas de te derrubar. Em todos os momentos ele está buscando formas de te deixar triste, de te deixar angustiado, de fazer você perder a sua conexão com Deus. Então, antes disso, você tem que pensar muito bem o que é que eu cometo no meu dia a dia que é ruim, que é considerado pecado. A gente aprende o que é pecado lendo a Bíblia. Em pregações a gente aprende, mas às vezes é muito resumido. E para a gente prestar mais atenção, a gente tem que pegar o livro e ler. Então, a gente lendo a Bíblia, a gente aprende o que é pecado e por que é pecado. E se a gente não entende, a gente vai procurar algo que nos ensine com mais base. Então, precisamos pedir a direção e pedir a direção de Deus. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi, além de confessar pecados e dar nome a todos eles, não esconder perante a Deus o que eu peco, o que eu faço, é pedir para Deus revelar os nossos pecados. Tem uma coisa que é batata para mim, eu falar, Deus me mostra aquilo que eu não estou percebendo que é errado. E um tempo depois, Deus vai lá e fala, você está vendo isso aqui? Você está vendo a forma que você fala? Você está vendo a forma que você expressa, a forma que você olha o seu coração como ele está te enganando. Então, eu tenho certeza que se cada um pedir no seu íntimo e falar, Deus, me mostra aquilo que eu erro contigo, que eu não estou percebendo. Inclusive, é um salmo, no Salmo 19, se eu não estou muito enganada. Davi fala para Deus perdoar ele da falta que ele comete, que ele não percebe. Mas eu peço ainda mais, pede que ele te mostre para você não fazer mais. Porque a nossa ideia, como cristão, não é
fazer menos, mas é parar de fazer completamente. E para isso a gente tem que identificar primeiramente quais são esses pecados. Depois que a gente identifica, a gente tem que arrancar eles pela raiz. Tem um versículo que fala que é melhor a gente entrar manco, sem olho, cego, mas entrar no reino do céu do que a gente não entrar. Então, se há algo na sua vida que você vê que está errado, seja uma rede social, seja se você fica até mais tarde no celular e vê algo que não deveria ver, se for uma mentira, alguma conversa, alguma amizade. Eu já vi pessoas que saem da casa delas para fofocarem na casa de outra pessoa. Eu já vi pessoas que falam e amaldiçoam a vida de outras pessoas como se elas nunca tiveram conhecido a Cristo. Eu falei, gente, que Cristo é esse que eles seguem? Porque o meu Deus, ele condena tudo isso, então por que você continua praticando? São pecadinhos que a gente deixa entrar, e quando a gente vê, vira algo horrível. E quando a gente vê, a gente não tem mais um controle, não tem mais uma testemunha boa. E ainda mais, o povo faz chacota, não é da gente não, é do Deus que a gente serve. Então, a gente tem que diminuir isso tudo e arrancar tudo pela raiz. Esses dias eu estava lendo um blogzinho lá, que eu esqueci o nome do negócio, e falou que antes de você cair no pecado, você alimentou ele muito antes. Então eu creio que antes de cairmos em algo é só o finalzinho do pecado, porque antes você já alimentou tanto esse pecado que o pecado já está tão grande que ele acaba te consumindo. Então se temos alimentado alguma coisa, seja na nossa mente, no nosso coração, seja nas nossas mãos, seja nos nossos olhos, no que pegamos, no que tocamos, como olhamos, como vemos, que venhamos nos livrar disso cada vez mais e arrancar tudo. Antes que Jesus volte, a gente fique por causa de uma coisa tão pequena. Algo que a gente tratou o pecado como se fosse um bichinho e na verdade não é isso. O pecado, ele matou o nosso Cristo e ele morreu por amor a nós. Por causa desse tanto de pecado que tínhamos, por causa de um só pecado gerou todos esses outros. Então que venhamos vigiar cada vez mais. Que venhamos arrancar, sejam eles celulares, seja os exemplos mais geraisões que eu consigo pegar, mas cada um sabe da sua fraqueza, cada um sabe da sua falha como pessoa, cada um sabe do seu tom de voz, da sua mente, cada um sabe do que passa, porque é só vocês que estão com vocês o dia todo. Então vocês sabem aquilo que é fraquejoso no coração de vocês e que venhamos lutar contra essas coisas. Outra coisa que tem se falado muito também é o amor. E eu percebi que o amor também chega a ser um pecado se você não ama. Porque se Deus, o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. Se você não ama, você peca. Porque a gente pode perceber que quando a gente não ama, a gente é impaciente, a gente é grosseiro, a gente fala coisas que não deveria. Mas quando a gente trata com amor, como fala em 1 Coríntios 13, a gente vê que o amor é bondoso, é paciente, ele ensina, ele espera, independente, tudo pode passar, mas o amor prevalece porque Deus ele é o próprio amor. Então isso tudo prevalece se tivermos o amor. Sendo que o amor, ele tudo suporta. Outra coisa que precisamos fazer é nos confessarmos. A gente peca, a gente cai, a gente fraqueja, mas a gente tem que confessar. E quando eu digo confessar, muitas vezes acham que as pessoas acham que é só confessar para Deus. E a gente esquece que a gente também existem pastores, existem líderes, existem amigos de verdade que eles vão nos ajudar em oração também para não cairmos mais nisso. É algo que eu tenho aprendido porque eu sempre... meu pai fala que é autodidata e eu falo que é só independência mesmo e querer um pouco de egoísmo também, de querer fazer tudo da forma que eu quero. E é uma coisa que eu tenho aprendido, é de compartilhar as minhas dores também. É de compartilhar e avisar como é que eu estou me sentindo, como é que eu estou passando, porque eu estou assim. E isso eu já fazia para Deus e muito bem feito. Mas agora eu tenho que aprender a falar com outras pessoas, porque talvez tenha alguma coisa na minha vida que eu não esteja vendo, que eles estão vendo. E se eles estiverem vendo, eles vão conseguir me aconselhar, eles vão conseguir me dar uma direção melhor, eles vão conseguir
ter uma forma de trabalhar comigo, de que eu consiga vencer esses pecados, essas práticas e tudo mais. Então é algo que eu creio que ajuda a todos. Se você tem uma esposa, um esposo, converse com ele, fala aquilo que você está passando. Se você não tem ainda um amigo, converse com Deus, mas se precisar, tem as lideranças, tem o pastor, tem a pastora, e eles estão aqui para ajudar, para nos ajudar. E eu aprendi que isso também é uma forma de comunhão. É uma forma que a gente, no momento íntimo, você não conhece a pessoa só de vir aqui para o culto, falar bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, você não vai conhecer a pessoa. Mas quando alguém se abre, e eu digo isso com pessoas de confiança, com pessoas que não vão espalhar os seus pecados para todos os lugares, mas essas pessoas vão trazer uma intimidade com vocês que traz a comunhão também. Te ajudam, te dá formas de deter esse pecado e traz uma forma de curar o seu interior também. Outra coisa que precisamos também é nos arrepender, porque a gente confessa, e a gente confessa já no intuito de se arrepender. Mas o arrependimento, ele é uma mudança de hábito e pensamento. É uma forma que vamos nos ligar e vigiar cada vez mais. A mudança, ela vem de dentro para fora. E esse arrependimento, ele é basicamente isso. Você vai mudar totalmente o seu pensamento. Se você pensava que estava tudo bem fazer isso e aquilo, você vai tratar, todas as vezes que você for falar, você vai pensar primeiro, poxa, eu não posso falar isso porque machuca tal pessoa. Se tem algo que eu faço que Deus não se agrada e Ele me mostra e eu me arrependo sobre isso, eu vou cuidar ao máximo para mim não machucar tanto as pessoas lá de fora, quanto desagradar principalmente a Deus e ao Espírito Santo. Então, se é uma coisa que precisamos fazer, é nos arrepender. E isso, a gente se arrepende, aprende a guardar o coração, a mente e o corpo. Quando eu falo todas essas coisas, eu não falo como se não fôssemos tentados nunca mais nessa mesma questão. Mas eu digo que na próxima vez que a tentação vier, você vai saber, vai ter um respaldo melhor, uma base maior para não pecar, para não cair. E é por isso que precisamos desse arrependimento. Porque quando você for cair de novo, quando vier a tentação de novo, você vai lembrar daquela mesma história, você vai lembrar daquela mesma vez. Você vai lembrar e vai falar, eu não posso, porque se eu me arrependi uma vez, eu não posso fazer de novo, porque isso desagrada a Deus, porque isso me fere ao Espírito Santo também. Isso pode ser colocado em brigas também, às vezes assuntos que a gente percebe em casa que causam um tipo de briga, a gente vai evitar, porque a gente sabe que vai ter o mesmo auê. Então, para que fazer algo só para chamar a atenção, só para ter aquela mesma conversa de novo, sabe que o outro não gosta, sabe que eu não gosto, então evita, que é melhor. Isso é sobre filmes, sobre novelas, isso é sobre tudo que a gente vê que está nos separando, nos afastando de Deus, que venhamos evitar. Isso é para o nosso próprio bem, não é para o bem de Deus, porque como o irmão disse, e ele falou algo que eu achei interessante, que eu ouvi até do Paulo Júnior, que se você tem um emprego, se tem algo que te afasta de Deus, que você está vendo que está te afastando e você não vai conseguir permanecer em poucos cultos, porque tem gente que consegue permanecer mesmo em poucos cultos, mas há pessoas que se afastam rápido se participam menos da igreja. Então, se tem algo, Deus vai tirar. Então, peça que Ele tire mesmo, que Ele te ajude, mas tenha a atitude também de fazer. Porque muitos pecados que a gente só ora e ora como se Deus fosse fazer uma mágica, mas na verdade tem questões, tem situações que nós mesmos devemos tirar. É eu que vou pegar o meu celular e vou colocar ele fora do quarto. É eu que vou deixar naquele filme e vou pular o filme para mim não ver aquela cena. É eu que vou, em vez de mentir, eu vou falar, não, eu não vou mentir porque isso é errado. Então, são coisas que a gente se liga e é a gente que tem que fazer. Porque, querendo ou não, nós temos um controle sobre nós. Isso é questão de domínio próprio. Não é Deus que vai interferir, mas é nós que devemos interferir nessas questões. E, como eu já disse, são lutas diárias.
Não estou falando que os irmãos vão para o inferno, não estou falando disso. Mas eu estou falando para nós vigiarmos cada vez mais, porque se Jesus vem, se Ele virá, então que venhamos estar preparados todos os tempos, seja nas conversas, seja nas amizades, seja no relacionamento, seja num casamento, seja no trabalho, seja onde for, que venhamos dar testemunho de quem somos e que venhamos ser pessoas boas, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus, para sermos de fato cristãos. Isso é para não nos acomodarmos com pecadinhos, porque, querendo ou não, acho que chega uma época na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente vai se acomodando, e quando a gente vê, tem um negocinho aqui, tem um negocinho ali, tem uma palavrinha ali que a gente fala e a gente nem se dá conta. Então, que isso sirva para os irmãos, assim como serviu para mim também. Porque quem fala, eu ouvi muito aqui. Enquanto eu coisava, eu riscava e eu falei, eita, eu vou pular isso aqui, eu vou pular aquilo ali também, e depois eu falo para os irmãos. Mas eu estou numa luta diária também, é uma luta constante também entre carne e espírito. Às vezes eu sinto como se a minha carne ela não fosse aguentar, e é nesse momento que Deus ele me envia forças diretamente do céu para me aguentar essas lutas. E assim eu creio que não é só comigo, mas é com cada um. Seja em qualquer forma, no espiritual, seja no financeiro, seja no trabalho, a gente tem lutas também físicas, que a gente sabe que não são físicas, mas acontecem no mundo físico. E a gente tem que lutar também contra a nossa vontade de não querer matar ninguém, de não querer esganar ninguém, e é uma pessoa que dá uma buzinada no trânsito, e é isso e aquilo. E são só exemplos de coisas que a gente passa no cotidiano e que devemos nos ligar cada vez mais para sermos pessoas melhores. Mas isso não é para desesperar os irmãos, é para vocês refletirem. E uma coisa que, apesar de tudo isso que eu falo, uma certeza que eu tenho no meu coração é que Cristo ele morreu justamente pelos nossos pecados. Apesar de pecarmos, de cairmos, de sermos pessoas que têm a adoração e o louvor como trapos de imundície, Deus ele nos resgatou totalmente. Ele nos fez como pessoas novas, ele tem todo o domínio, todo o poder sobre todas as coisas. Ele é um Deus incrível porque ele enviou o seu filho, o seu único filho, por amor a nós, para salvar uma humanidade que ela é decaída, ela foi corrompida por causa de coisas que brotaram no coração, por causa de vontades, por causa de sentimentos, e ele se entregou completamente por amor a nós. Tudo que Jesus sofreu, não foi ele que pecou, mas não foi nós que pecamos. E aquilo tudo, toda aquela culpa, todas aquelas consequências caíram sobre Deus, sobre Cristo no caso. Ele foi um Cristo que foi crucificado por amor de nós. E isso não quer dizer que isso seja uma desculpa para pecar. Já que estamos no tempo da graça, não vamos pecar, não vamos... me fugi a palavra, meu Deus. Não vamos evitar mais os pecados, porque se estamos no tempo da graça, Ele vai nos perdoar. Mas é para evitarmos cada vez mais, até que Ele venha. Porque enquanto Ele não vir, continuaremos sofrendo com esses mesmos pecados que nos aborrecem todos os dias. Mas é entender que Cristo ele já fez a parte dele, ele morreu por nós, o que ele tinha para fazer ele já fez, e ele ainda enviou o Espírito Santo, que é lindo, e ele continua nos enviando força, nos ajudando, ouvindo as nossas súplicas e orando para Deus também, para que venhamos ser justificados nele. Aqui em Romanos 8, fala assim: condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Então, que venhamos viver pelo Espírito e não pela natureza humana. E é assim que venceremos essas lutas diárias. E se cairmos, que venhamos nos levantar, porque o cair é do homem, mas
O levantar é de Deus. E assim vamos continuar vencendo até que Ele venha. Porque, como eu disse no começo, é melhor a gente entrar manco, entrar sem olho, sem aquilo e sem aquilo. Mas que venhamos entrar no reino dos céus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.